Olá, meu nome é Fábio, assessor técnico do COSEMAS. Vou mostrar aqui o novo módulo de apresentação, da qual vamos aqui falar sobre as questões passo a passo, né, que a gente acabamos de falar sobre a questão de programação, e agora ainda na questão de programação, vamos falar sobre a questão de uma outra parte também muito importante para consolidar esse fator, né? Antes aqui, pessoal, eu quero abrir porque no módulo anterior da programação eu dei uma patinada nessa questão aqui, onde eu apresentei esses dados do pós-fixado, do plano operativo. Os valores aqui eles estavam equivocados, né? Como a gente já tinha explicado também em outros módulos. Aqui no plano operativo para alta complexidade, não importa no pós-fixado se ele é média complexidade ou é alta, porque eu tenho que colocar no meu plano operativo tanto caráter de urgência quanto caráter eletivo, porque esse existe o critério do encontro de contas, que ele pega a produção na totalidade desses dois caráteres para fazer a questão dos remanejamentos de quem sobra para quem excede, por isso eu tenho que programá-los dessa forma, só que para a nível de pagamento da política, né, de redução de filas do Estado, e seguir os complementos da tabela catarinense, e vai ser considerado, por isso que foi colocado aqui o levantamento da produção eletiva, vai ser, no caso aqui, considerado para a cirurgia de cardio apenas 98% dos procedimentos e da ortopedia apenas 30%, né, que vão receber aquela valoração lá pela tabela catarinense. Então, só para que a gente deixe acertado isso aí, porque eu sei que eu dei uma patinada ali, mas não importa, a gente volta atrás e a gente continua. O importante aqui é que todos entendam e que a gente possa realmente tirar as dúvidas e poder ajudar esse processo. Então, vamos lá ao próximo módulo, né, que seria ainda dentro da programação e não mais, ou mais ou menos importante do que todos os outros processos, mas a ficha de programação orçamentária, ela é muito interessante também para que a gente possa ter todo esse processo consolidado na prática, né? Além dos contratos, dos termos de compromisso, plano operativo, termo de adesão, eu também tenho que fazer, faz parte da programação, o próprio nome diz, ficha de programação orçamentária, né? Então, os procedimentos cirúrgicos de média complexidade de caráter eletivo, né, assim como os procedimentos de alta de caráter eletivo, né, para essa questão da política, tá? Então, o que eu estou passando aqui não é procedimento de alta complexidade, como a gente falou agora dentro da questão da garantia do pagamento dos encontros de contas que existem mensal. Se a gente falar de questão de política de redução de filas, o encaminhamento que está sendo dado aqui para a questão da ficha de programação orçamentária, para o preenchimento da FPO, são as cirurgias de caráter eletivo que correspondem aos valores da tabela catarinense, sejam elas cirurgias de média ou cirurgias de alta, né? Então, a gente sabe que a FPO, o orçamento é feito por subgrupo, né? Subgrupo de procedimentos, e dentro da FPO você vai ter que colocar os valores totais que estão sendo complementados pela tabela catarinense. O que o Ministério vai pagar é até 4 vezes. O que exceder, o Estado de Santa Catarina paga através do encontro de contas. Então, nós temos que programar nessa ficha de programação orçamentária essa questão também para que seja reconhecido pelo Ministério da Saúde. Ó, o Estado de Santa Catarina ele está colocando aqui 12 vezes a tabela desse procedimento. Nós vamos pagar só 4. Aí o Ministério paga via Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde a produção mais 3 vezes. Se é 12 vezes, aí o Estado de Santa Catarina aí vai pagar mais 8. Então, a gente sabe que o Estado de Santa Catarina está pagando 8 para esse procedimento. Além deles ter essa tabela também com eles, né, o Ministério da Saúde consolidou essa tabela e precisa da deliberação dos seus anexos para compor também esse histórico lá no Ministério, é através daqui também, da FPO, que consolida também o quanto que o Ministério da Saúde vai ressarcir e quanto que o Estado de Santa Catarina depois vai complementar.
Então, nós pegamos aqui dois casos, essa é um exemplo da tabela catarinense. A nossa tabela do COSEMA, a gente fez aqui o número de parcelas a serem pagas, né? A do Estado ainda não tem, a gente pediu essa adequação também. Então, pegamos aqui o exemplo, procedimento 040401 0318, que é esse procedimento aqui, né? Retirada de corpo estranho do ouvido, laringe, nariz, faringe. Então, um procedimento ele equivale a 1.181,55, que é o valor total que se paga por ele na nossa tabela catarinense, né? Porque o valor do procedimento é 236,31, né? Se ele for ambulatorial, 26,42, até eu nem sei por que está esse valor pequeno aqui, mas é o que está na tabela SIGTAP. E a complementação da tabela catarinense é 945,24, o que equivale a 5 vezes, né? Esse custo. Então, se eu fizer um procedimento só, obviamente eu vou orçar esse 1.181,55 na minha FPO. Mas se eu for fazer 5 procedimentos, eu vou calcular esse 1.185 por 5, o que vai dar um total de 5.907,75 para esse procedimento. E o outro procedimento, 0404010334, que é esse aqui. Ele tem um custo geral com complementação, tudo pela tabela catarinense, de 1.515,92. Eu vou fazer dois procedimentos, então eu multiplico ele por 2. E aí, então, se eu somar o total 5.000 mais 3.000 para o subgrupo 0404, para esse prestador, esse hospital aqui em questão, eu vou ter 7 procedimentos e um teto total de 8.939,59, dependendo do número de vezes que o Ministério paga, e o Estado, no encontro de contas, através do que ele sabe que do procedimento que ele tem uma, duas ou três, até 12 parcelas que ele tem que ressarcir, descontando que o Ministério já pagou, o Estado paga através dos encontros de contas mensais. Então, a FPO tem que ser preenchida dessa forma, tá, pessoal? Eu até queria abrir aqui a FPO magnética, eu falei muito com a dona Elma com relação a essa questão da dona Elma, que trabalha na GMAPS, né, e trabalha há muito tempo também, já trabalhou no setor de processamento e ainda é gerente também lá do setor, para que a gente pudesse abrir o FPO magnético e mostrar na prática como é que eu faço a FPO e depois importo por CIA, tanto a FPO hospitalar quanto a FPO ambulatorial, mas eu fiz um procedimento aqui de tirar o meu navegador Internet Explorer e botar para o Chrome, e eu acabei identificando que esses softwares, né, do Ministério da Saúde, tanto o CIA quanto depende muito do Firefox, do Internet Explorer, das versões anteriores, porque senão ele não funciona, tá? Mas a dona Elma também já se colocou à disposição e nós estamos à disposição também para orientar com relação a isso. Então é um exemplo bem prático de como eu devo orçar, pelo menos aqui eu peguei um exemplo, e todo e qualquer outro procedimento que você pegar, você vai fazer essa mesma prática que eu estou fazendo. Pega o total que você está fazendo, você vai fazer para um procedimento, se fazer mais de que um, multiplica, depois multiplica todos os subgrupos, procedimentos do mesmo subgrupo, orça por subgrupo, e você vai ter a sua FPO. Né? A primeira vez pode ser um pouco cansativo, mas depois você vai seguir toda essa lógica aí, que é bastante é, interessante e também é primordial para que você tenha a sua série histórica consolidada através dos sistemas de informação também, tanto do CIA, do CIH, porque tem as cirurgias ambulatoriais também, né? E essa informação ela siga da forma que tem que ser seguida até as bases de dados do DataSUS. Um abraço a todos e vamos também aí para o próximo módulo.